Eu sempre imaginei que o dia do casamento do meu filho seria um daqueles momentos que ficariam gravados na memória, um marco que eu esperaria com o coração cheio de orgulho, como qualquer pai que dedicou a vida inteira a sustentar, educar e dar oportunidades para que o filho tivesse uma vida melhor do que a sua. Não esperava luxo, não esperava pompa, apenas esperava ser chamado. Estar lá, sentado em algum banco, mesmo que fosse no último da igreja, apenas para vê-lo dizer o sim, e acreditar que, de alguma forma, eu também tinha contribuído para aquele instante. Mas a vida raramente nos dá o que esperamos, e quando o telefone tocou naquela manhã, eu entendi que o meu lugar já não existia mais. Era uma terça-feira comum, e eu estava sentado na varanda da casa em Malibu, tomando meu café preto, aquele que sempre me lembrava da minha esposa já falecida, porque ela dizia que café com açúcar é para os fracos. O telefone vibrou e na tela, o nome do meu filho apareceu. Eu atendi com aquele misto de surpresa e expectativa, como quem espera ouvir um convite atrasado, uma desculpa talvez, ou até uma voz nervosa pedindo apoio. Mas não foi nada disso. Do outro lado, sem hesitar, ele disse com a mesma naturalidade de quem pede para passar o sal na mesa: "Já estamos casados, pai. Me mande a chave da casa em Malibu." Fiquei em silêncio por um instante. Aquelas palavras não eram apenas frias, eram calculadas, como se o casamento tivesse acontecido em segredo propositalmente, e o único motivo para me ligar fosse o interesse pelo imóvel. Não houve pausa para perguntar como eu estava. Não houve explicação sobre o porquê de não ter sido convidado, nem sequer um tom de arrependimento. Era uma ordem mascarada de pedido, como se a minha função na vida dele tivesse se resumido a ser o guardião de uma chave. Nada mais. Eu respirei fundo. A raiva não veio. E talvez isso tenha sido pior. O que veio foi um vazio. Uma constatação amarga de que tudo o que eu tinha feito até ali, noites sem dormir para pagar escolas, anos de trabalho duro para comprar propriedades, sacrifícios que custaram até parte da minha saúde, tinha se transformado em nada mais do que conveniência. A casa em Malibu não era apenas um imóvel de luxo. Era um pedaço da minha história, o lugar onde minha esposa e eu passamos nossos últimos verões juntos, onde recebemos amigos, onde rimos, onde choramos quando os diagnósticos médicos começaram a chegar. Era o símbolo de um legado, e ouvir meu filho tratá-la como um prêmio de lua de mel me atravessou como uma lâmina. Naquele instante, muita coisa se passou pela minha cabeça. Eu poderia ter explodido, poderia ter dito coisas duras, poderia ter lembrado a ele de tudo o que já fiz. Mas não. Eu apenas sorri, um sorriso curto, sem humor, um gesto automático que ninguém no outro lado da linha pôde ver. E então desliguei. Sem discutir, sem justificar, sem implorar por um espaço que já tinham me negado antes mesmo de eu saber. O silêncio após desligar o telefone foi ensurdecedor. Eu fiquei olhando para o mar de Malibu, as ondas quebrando em cadência, como se zombassem da minha impotência. Mas dentro de mim, algo começou a se mover. Não era tristeza, tampouco raiva. Era algo mais frio, mais calculado. Uma sensação que só quem já viveu muito e já foi humilhado em silêncio conhece. A clareza de que não era preciso responder de imediato. Porque às vezes, a resposta mais forte é a que vem no momento certo. Enquanto o telefone permanecia mudo, eu revivia mentalmente cada cena da infância dele. O primeiro dia de escola, quando ele chorou e se agarrou na minha mão. A formatura, quando ele disse que não teria conseguido sem mim. Os planos que eu ouvi tantas vezes sobre família, respeito, união. Onde tudo isso tinha ficado? Em que curva da estrada meu filho tinha decidido que eu já não era pai, mas apenas um obstáculo a ser manipulado? Aquele pedido, seco e calculado, não foi apenas um pedido. Foi a sentença de que o elo entre nós estava quebrado. E ainda assim, eu não chorei, não tremi. Apenas fiquei ali, parado, como se estivesse assistindo ao último ato de uma peça cujo roteiro eu já sabia de cor. Ele havia me mostrado quem era, e eu decidi que eu também mostraria quem eu era. Desligar sem dar resposta não foi desistência, foi apenas o primeiro passo. Ele não sabia, mas naquele exato momento eu já havia começado a planejar a resposta. E ela não viria em forma de discussão, de grito ou de lágrimas.
Viria do jeito que homens da minha geração aprenderam a dar respostas, com silêncio, estratégia e um golpe preciso, no tempo certo. E assim, sem que ele percebesse, naquele mesmo dia, eu comecei a escrever mentalmente o que seria o verdadeiro presente de casamento, que eles jamais esqueceriam. Quando desliguei o telefone naquela manhã, fiquei parado com o celular ainda na mão, sentindo o peso daquele silêncio que não era apenas a ausência de som, mas o eco de tudo o que nunca mais poderia ser dito. Era como se meu filho tivesse me reduzido a um cofre, a um guardião de chaves que só serve enquanto protege algo valioso. Não houve arrependimento na voz dele, não houve hesitação. Apenas a frieza calculada de quem já tinha decidido que eu não era parte da vida, mas sim parte do patrimônio. E eu, do lado de cá, sorri. Não por humor, não por ironia. Sorri porque percebi, com uma clareza cortante, que se eu falasse qualquer coisa naquele momento, daria a ele exatamente o que queria. Uma reação. Então escolhi o silêncio. O problema é que silêncio é uma arma que poucos sabem decifrar. Os mais jovens costumam confundi-lo com aceitação. Acreditam que se você não responde, é porque se curvou, porque cedeu, porque foi derrotado. Mas eu aprendi, com décadas de vida, que o silêncio às vezes é apenas o espaço entre a faísca e a explosão. E foi assim que ele interpretou. 3 horas depois da ligação, meu celular já estava cheio de notificações. Mensagens rápidas, diretas. Pai, você ouviu o que eu falei? Manda logo a chave. Depois, estamos indo em alguns dias. Preciso organizar a viagem. Não havia sequer um por favor. Não havia sequer uma linha que mencionasse minha ausência no casamento. Ele assumia que meu silêncio era concordância, como se eu tivesse aceitado ser excluído da vida dele. E, ainda assim, continuasse de prontidão para servi-lo. Naquela noite, eu sentei na sala da casa em Malibu, uma sala ampla, silenciosa, com as paredes ainda decoradas com quadros que minha esposa tinha escolhido anos atrás. O cheiro de madeira encerada misturava-se com memórias que voltavam em ondas. Nós dois rindo enquanto escolhemos aquele sofá, ela insistindo que a cortina azul combinava com o mar visto da varanda. Aquela casa não era luxo para nós. Era lembrança, era raiz, era símbolo de algo que o tempo não poderia comprar. E ainda assim, meu filho a tratava como uma hospedagem de lua de mel, uma espécie de hotel de luxo que ele poderia requisitar a qualquer momento. Peguei o álbum de fotos que ainda guardava na estante e o folheei devagar. Lá estava ele, ainda menino, correndo pelo quintal com os pés cheios de areia. Lá estávamos nós, no primeiro verão após a compra, improvisando um churrasco com carne queimada porque ainda não sabíamos mexer direito na churrasqueira. Cada página era uma lembrança de pertencimento, de família, de promessa. Mas agora, olhando para aquelas imagens, percebi algo cruel. Para ele, tudo aquilo havia se tornado descartável. Ele não queria o lar, queria apenas o bem material. Não queria a história, queria apenas usufruir do resultado. Passei os dias seguintes em silêncio, sem responder às mensagens que chegavam com cada vez mais insistência. Pai, você está me ouvindo? Estamos contando com isso. Não complica, já está decidido. A cada palavra escrita, eu via mais claramente quem ele tinha se tornado. Ele não precisava de mim, só precisava do que eu possuía. E nesse jogo, eu já não tinha mais nenhuma obrigação de participar. O silêncio, no entanto, não era apenas para ele. Era também para mim. Eu precisava sentir o gosto daquela decisão. Precisava provar a mim mesmo que eu era capaz de não correr atrás, de não implorar por um espaço que já me havia sido negado. A vida inteira, eu tinha sido aquele que estendia a mão, que consertava as falhas, que fazia o impossível para manter todos de pé. Mas ali, pela primeira vez, eu permiti que meu filho sentisse o vazio do próprio desprezo. No terceiro dia, algo mudou dentro de mim. Eu acordei cedo, caminhei até a varanda e vi o sol nascendo sobre o Pacífico. O horizonte estava tingido de tons alaranjados e as ondas batiam com força contra as rochas. Era uma cena bonita, mas não era paz. Era um aviso, porque a beleza do mar sempre vem acompanhada de sua força destrutiva. E foi nessa imagem que encontrei a metáfora do que estava por vir. Não era mais questão de me ferir com a exclusão, nem de buscar um pedido de desculpas que nunca viria. Era questão de mostrar,
de forma silenciosa e certeira, que meu silêncio nunca foi aceitação, que eu ainda tinha voz, ainda tinha poder, ainda tinha controle sobre aquilo que construí com tanto esforço. Eles achavam que a chave de Malibu estava ao alcance de um telefonema frio. Mal sabiam que a única coisa que eu pretendia entregar não era a chave, mas algo que marcaria suas vidas para sempre. Enquanto preparava mentalmente o próximo passo, deixei que acreditassem no que quisessem. Para eles, meu silêncio era a prova de que tudo estava sob controle, que a casa em Malibu já era deles por direito. Mas para mim, aquele mesmo silêncio era o intervalo exato que eu precisava para transformar a ferida em estratégia e a humilhação em resposta. Eu já sabia, em breve, o silêncio terminaria. E quando terminasse, não seria com palavras. Seria com um gesto que ecoaria muito mais alto do que qualquer discurso. Nos dias que se seguiram àquela ligação, eu não conseguia afastar da mente uma pergunta que queimava em silêncio. Quem esteve no casamento do meu filho? Porque se eu não estive, alguém certamente esteve. Alguém testemunhou aquele momento. Alguém sorriu. Alguém levantou a taça para brindar. Enquanto eu, o pai, o homem que pagou cada centavo dos estudos dele, que segurou sua mão em cada febre de infância, que correu atrás de médicos, empréstimos e noites em claro, fiquei do lado de fora sem sequer saber a data exata. Essa dúvida começou a me corroer. Não pelo desejo de ter estado lá, mas pela curiosidade cruel de ver até onde a exclusão havia ido. E foi o destino, ou talvez a ironia, que me trouxe a resposta. Estava no mercado local, comprando algumas coisas simples para a semana, quando encontrei por acaso um velho amigo de negócios. Ele me cumprimentou com aquele sorriso educado de sempre, e sem perceber a lâmina que suas palavras carregavam, disse: "Senti sua falta no casamento do seu filho. Estava tudo tão bonito." Eu o encarei por alguns segundos, sem conseguir disfarçar a surpresa. Ele percebeu, recuou e tentou se corrigir. "Quer dizer, talvez você tenha chegado mais tarde. Eu saí cedo, mas já era tarde demais." A frase tinha caído sobre mim como uma pedra. Voltei para casa em Malibu com a sacola de compras esquecida no banco do carro e me sentei no escritório, onde ainda guardava algumas pastas antigas. Liguei o computador e comecei a buscar. Redes sociais, menções, qualquer rastro que confirmasse. E lá estava. Uma enxurrada de fotos postadas por conhecidos, vizinhos, colegas de trabalho dele. Meu filho, de terno impecável, sorrindo ao lado da esposa, com convidados ao fundo segurando taças de champanhe. Os comentários se repetiam. Parabéns ao casal. Festa linda. Dia inesquecível. Eu percorri cada foto com a frieza de quem assiste a um documentário sobre a própria exclusão. Mas não foram as fotos que doeram mais. Foi a lista. Descobri através de uma conhecida próxima da família da noiva. Ela tinha sido convidada, e por engano compartilhou comigo uma cópia digital do convite, como quem comenta sem pensar: "Você acredita que até fulano foi chamado? Deve ter sido uma cerimônia grande." E lá estava, em letras claras, uma lista de mais de 150 nomes. Primos distantes, colegas de faculdade, até vizinhos de infância dele que mal falavam conosco. Todos tinham sido lembrados, menos eu. Olhei para aquela lista longa e senti algo que não era raiva, mas algo ainda mais gélido. Eu não tinha sido esquecido. Não se trata de um lapso, de uma falha, de um convite que não chegou pelo correio. Eu tinha sido apagado, cortado de propósito, como se a presença do pai fosse um incômodo, um constrangimento, uma mancha no quadro perfeito que ele queria pintar para os outros. E foi ali que a certeza se consolidou. Aquilo não era descuido, era decisão. Uma decisão tomada a duas vozes, ele e ela, de que eu não fazia parte da narrativa que queriam construir. Fechei o computador devagar. Fiquei sentado no escuro, apenas com a luz do monitor se apagando lentamente. E, enquanto respirava fundo, percebi que algo dentro de mim tinha se desligado para sempre. Não havia mais espaço para nostalgia, para lembranças doces de quando ele era criança. A lista tinha me mostrado a verdade nua. Eu não era família, eu era apenas herança futura. A festa, as fotos, os brindes,
Tudo havia acontecido sem que meu nome fosse sequer sussurrado. E foi nesse silêncio pesado que a ideia começou a germinar. Se eu não estava na lista, talvez fosse hora de mostrar a ele que nem sempre estar de fora significa estar esquecido. Às vezes é quem fica de fora que tem a última palavra. Cada vez que eu passava pelo corredor principal da casa em Malibu, era como atravessar uma linha invisível que separava o presente do passado. Para muitos, aquela propriedade poderia ser apenas um símbolo de status, um pedaço de paraíso à beira-mar avaliado em milhões, digno de revistas de arquitetura. Mas para mim, ela nunca foi apenas uma casa. Era a materialização de décadas de suor, de horas extras aceitas sem hesitar, de noites em claro administrando dívidas para que o futuro do meu filho não fosse igual ao meu. Mais do que isso, era o último capítulo da vida que construí ao lado da minha esposa, antes de a doença levá-la cedo demais. E agora, ouvir meu filho reduzi-la a cenário de lua de mel, como se fosse um hotel de luxo que ele pudesse ocupar sem sequer pedir permissão, foi como sentir cada parede tremer sob o peso da ingratidão. Eu me lembrava de cada detalhe da construção, do dia em que finalmente assinei a escritura, depois de anos economizando, e levei minha esposa pela primeira vez para ver a vista da varanda. Ela chorou ao olhar o horizonte, dizendo que podia finalmente imaginar os netos correndo por ali, os almoços de domingo, o cheiro de café fresco se misturando com a maresia. Ela sonhava alto, mas sempre com o coração voltado para a família. Um lar só faz sentido se for cheio de gente, risada e lembrança, dizia. Eu acreditei nela, e cada móvel, cada azulejo, cada quadro pendurado ali foi escolhido pensando na herança emocional que deixaria. Mas a herança que eu esperava transmitir não era a de paredes e terreno, era a de pertencimento. Aquela casa era para mim um altar da memória dela. As manhãs em que eu a via ler na varanda, as tardes em que cozinhava demais e depois ria do exagero, as noites em que o silêncio era preenchido apenas pelo som das ondas. Tudo estava impregnado ali. Quando a perdi, houve um tempo em que pensei em vender, em me desfazer do lugar para não ter que enfrentar as lembranças que me esmagavam. Mas algo me prendeu. Como se, ao manter aquela casa, eu ainda mantivesse vivo um pedaço dela, um eco do que fomos. Por isso doeu tanto ouvir meu filho tratar aquele espaço com tamanha superficialidade. Ele não via memórias, ele via oportunidade. Não via a história, via apenas o valor de mercado. E talvez essa seja a maior tragédia da nossa era, quando o legado de uma vida inteira é resumido a cifras, e o coração que o sustentou é descartado sem cerimônia. Caminhei pela casa naquela semana com um olhar diferente. Toquei nas paredes, passei a mão pelos móveis, como quem se despede lentamente de algo que já não sabe se deve proteger ou transformar em arma. Porque percebi, com uma clareza dolorosa, que Malibu não era apenas um lar para mim. Era também o único trunfo que ainda me restava. A única coisa capaz de mostrar ao meu filho que a vida não é um tabuleiro onde se empurra o pai para fora para tomar posse do castelo. Enquanto caminhava pela sala, abri a gaveta onde guardava um maço de documentos. Entre eles, estavam não só a escritura original, mas também uma série de anotações feitas à mão por mim e pela minha esposa ao longo dos anos. Pequenos registros, como a ideia de transformar um quarto em biblioteca, ou a anotação do dia em que pintamos juntos a varanda. Aquele papel, manchado e gasto, tinha mais valor para mim do que qualquer cifra. E, ironicamente, era o mesmo pedaço de papel que ele agora desejava, acreditando que bastava um telefonema frio para ter acesso. O peso da casa em Malibu não era físico, não era de concreto, era emocional. Era a soma de tudo o que dei, de tudo o que perdi, e do que ainda me restava. Era também a prova de que eu nunca fui invisível, ainda que meu filho tentasse me reduzir a um espectador distante da própria vida. Eles podiam ter me excluído da lista do casamento, mas nunca poderiam apagar o fato de que aquela chave não era só de ferro. Era de memória, de legado, de resistência. E foi nesse pensamento que compreendi. A casa não seria o prêmio da lua de mel. Seria a mensagem. Uma mensagem que eu enviaria sem precisar erguer a voz, sem precisar escrever uma linha sequer.
Porque o verdadeiro poder não está em gritar para ser ouvido, mas em agir de tal forma que o silêncio fale mais alto que qualquer discurso. E assim, no silêncio daquela casa, diante das lembranças da mulher que sempre acreditou na força da família, eu decidi que Malibu não seria entregue como herança antecipada, seria transformada em resposta. E essa resposta começaria logo, muito antes de eles perceberem. No 5º dia após a ligação, o telefone tocou novamente. Eu já esperava. Não era o tipo de silêncio que passaria despercebido por muito tempo. Do outro lado, a voz do meu filho soava diferente daquela da primeira ligação. Já não havia a casualidade de quem pede o sal na mesa, havia uma urgência mal disfarçada, uma pressa que me fez sorrir por dentro. Pai, você não respondeu minhas mensagens. Estamos a caminho. Mande a chave da casa em Malibu. Preciso que alguém entregue logo, porque já está tudo reservado. As palavras vieram rápidas, afiadas, carregadas não de carinho ou respeito, mas da soberba de quem acredita que o direito é maior que a consideração. Eu permaneci em silêncio por alguns segundos. A respiração dele do outro lado parecia impaciente, como se estivesse cronometrando cada instante. Então respondi apenas com um "estou ouvindo" e deixei que ele falasse mais. A cada frase ficava mais claro. Não havia um pedido, havia uma ordem. Ele não estava me consultando, estava me informando. A frase final foi como um martelo batendo na mesa. Estamos a caminho. É melhor que esteja tudo pronto. Desliguei sem prometer nada, sem confirmar, sem negar. Apenas deixei que acreditasse. A partir desse momento, algo dentro de mim mudou de tom. Se antes eu estava apenas magoado, agora a mágoa se transformava em estratégia. A insistência dele não era apenas uma demonstração de egoísmo. Era um convite involuntário para que eu mostrasse de forma definitiva que não era mais uma peça descartável nesse jogo. Porque cada vez que ele falava "mande a chave", parecia acreditar que meu silêncio era fraqueza, quando na verdade era apenas o tempo que eu precisava para preparar o contragolpe. Naquela noite, sentei-me no escritório com uma garrafa de vinho pela metade e espalhei sobre a mesa os documentos da casa. Cada linha da escritura era um lembrete de que a posse não era dele, de que os muros e as portas não se abriam com ordens ditas de longe. Ele falava em reserva, em viagem, em lua de mel, mas não sabia que os alicerces daquela casa eram muito mais firmes do que seus planos frágeis. Enquanto segurava a escritura, me lembrei de uma frase que minha esposa sempre dizia: "Não se trata do que damos, mas do que permitimos que levem." Ela tinha razão. Eu já havia dado demais. Tempo, dinheiro, sacrifício, confiança. E em troca, o que recebi foi um casamento escondido, uma exclusão calculada, uma ligação seca. A chave de Malibu era apenas o símbolo final. Se eu entregasse, entregaria também o último pedaço de mim que ainda resistia. E isso, naquele momento, eu soube. Não aconteceria. As mensagens continuaram pelos dias seguintes. "Pai, não complique. Mande a chave pelo correio. Você está criando um problema desnecessário." Até a voz da esposa dele surgiu no viva voz em uma das ligações. "Querido sogro, precisamos disso. É nossa lua de mel. Não vamos discutir por uma formalidade." Formalidade. Assim ela chamou a casa que representava minha vida inteira. Assim ela resumiu o legado que minha esposa e eu construímos. Sorri. Sorri porque percebi o quanto eles estavam cegos pela ganância, pelo imediatismo, pelo desejo de controlar. Não enxergavam que, quanto mais exigiam, mais me davam a certeza de que eu estava no caminho certo. Eles acreditavam que a falta de resposta era um obstáculo temporário, que logo cederia. Mas o que eles não sabiam é que, enquanto as mensagens se acumulavam, eu já planejava o que seria entregue. Não a chave, não o acesso, mas algo que faria ecoar em suas vidas o peso de cada palavra de desprezo que haviam me dirigido. Na noite do terceiro dia de silêncio após essa nova leva de cobranças, caminhei pela varanda da casa. O mar batia forte contra as pedras, e a brisa carregava um cheiro salgado que me lembrava a solidão e a força. Peguei o telefone, olhei para as mensagens não respondidas e senti algo que não era tristeza nem raiva. Era calma. Uma calma firme, que só quem já foi descartado entende. Eu sabia que o momento de agir estava próximo.
Eles acreditavam que o presente de casamento seria a chave. Mas o que eu estava preparando não tinha chave, nem fechadura. Tinha apenas a frieza da verdade. E foi ali, diante do mar, que percebi. O que viria não seria apenas uma recusa, mas uma lição. A casa em Malibu nunca seria palco da lua de mel deles. Seria o palco da revelação de que nem sempre é possível apagar o passado e usar o presente como se fosse propriedade adquirida por direito. Eu iria entregar algo, sim, mas seria muito mais pesado do que o metal frio de uma chave. Na vida, aprendi que as piores batalhas não são travadas em alto e bom som, mas em silêncio. Enquanto muitos acreditam que gritar é sinônimo de força, o silêncio, quando usado com inteligência, é a arma mais cortante de todas. E foi nesse silêncio que eu mergulhei. Cada ligação ignorada, cada mensagem não respondida, cada notificação que eu simplesmente via e apagava sem mover um músculo, fazia parte de um plano que nascia em mim como algo inevitável. Não era mais apenas sobre a casa em Malibu. Era sobre a minha dignidade. Sobre mostrar que a vida não havia me transformado em um fantasma útil apenas para abrir portas quando interessava a eles. Eu passava horas caminhando pela casa. Observava os móveis, as lembranças, os cantos onde minha esposa e eu deixamos pedaços da nossa história. E à medida que andava, já não via apenas memórias. Eu via peças em um tabuleiro. A poltrona que ela escolheu, o quadro que pintamos juntos, o corredor que sempre ecoava nossas conversas. Tudo aquilo, até então um santuário, começava a se transformar na base de algo maior. A resposta que eu preparava. Não com raiva, não com pressa, mas com a calma gélida de quem já entendeu que o coração, quando se fecha, dá espaço à mente para agir com clareza. Meu filho achava que tinha controle sobre o roteiro. Casou-se sem me convidar. Ligou exigindo a chave da casa e acreditava que a vida seguiria dentro dessa narrativa em que eu era apenas um coadjuvante resignado. O erro dele foi não perceber que, ao me excluir, me deu também a liberdade de não jogar pelas regras dele. Eu não tinha mais nada a perder, e um homem sem nada a perder é mais perigoso do que qualquer inimigo declarado. Passei noites sem dormir, mas não de angústia, de estratégia. Eu me sentava no escritório, espalhava os documentos sobre a mesa e pensava em cada movimento. A escritura da casa, intacta, com meu nome estampado em letras claras. Recibos antigos de reformas, comprovantes de tudo que eu já tinha investido ali. Nada disso estava nas mãos dele. O que ele tinha era expectativa. E expectativa, quando frustrada, se transforma em desespero. E era esse desespero que eu queria que ele provasse. O plano começou a ganhar forma quando decidi que não bastava simplesmente negar a chave. Isso seria pouco. Um simples não poderia ser facilmente contornado com raiva ou mentira. Eu precisava de algo que não apenas fechasse a porta, mas que fizesse a porta se transformar em um muro intransponível diante deles. Um gesto que mostrasse, sem uma única palavra, que eles nunca poderiam me usar como uma escada para seus próprios interesses. Lembro de uma madrugada em particular, quando sentei na varanda e fiquei olhando o mar. O som das ondas parecia me dar respostas. Não adiantava confrontá-los diretamente, porque no confronto eles sempre se colocariam como vítimas. Era preciso algo diferente. Uma mensagem que se escrevesse sozinha, sem que eu precisasse justificá-la. E então percebi que o presente de casamento que eu prepararia não seria um objeto qualquer, mas um lembrete do que eles tinham feito e do que perderiam para sempre. Não vou mentir. Houve momentos em que a voz da minha esposa parecia ecoar em minha mente, me perguntando se eu não estava indo longe demais. Mas a cada vez que essa dúvida surgia, eu lembrava das fotos do casamento, da lista de convidados onde meu nome não aparecia, da ligação fria em que meu filho reduziu a casa de nossas memórias a um simples destino de lua de mel. E nesses momentos, eu entendia que não era vingança. Era equilíbrio. Era devolver ao mundo o peso exato do desprezo que recebi. O plano era simples em aparência, mas carregava a complexidade de tudo o que eu sentia. Em 3 dias, eu teria algo preparado. Não um grito, não uma briga, mas uma entrega. Algo que eles abririam esperando triunfo e que encontrariam como sentença. O presente de casamento,
como comecei a chamar em meus próprios pensamentos. Eu sabia que o impacto não estaria no objeto em si, mas no que ele simbolizaria. Seria a lembrança de que o silêncio também fala, e que um pai pode até ser deixado de fora da cerimônia, mas jamais seria apagado das consequências. Na manhã seguinte, caminhei até o armário onde guardava a caixa de madeira que minha esposa havia decorado anos atrás. Lá dentro estavam algumas lembranças que nunca mostrei a ninguém. Cartas antigas, fotografias que não saíram dos álbuns, pequenos objetos que guardavam mais peso do que poderiam aparentar. E foi ali, olhando para aquela caixa, que encontrei a peça central do meu plano. Algo que, quando chegasse às mãos deles, não permitiria riso, nem brinde, nem celebração. Apenas silêncio e o eco de um grito que a esposa dele certamente soltaria. Um grito que ecoaria como resposta à indiferença que eles me deram. Eu fechei a caixa devagar, respirei fundo, e naquele instante compreendi. O coração já não tinha espaço para a dor. Estava fechado. E com ele fechado, minha mente finalmente tinha liberdade para agir. 3 dias depois da última vez que ouvi a voz do meu filho exigindo a chave, o pacote estava pronto. Não era grande, mas carregava um peso maior do que qualquer presente de casamento que eles pudessem esperar. Não vinha envolto em fitas douradas ou em papéis brilhantes de celebração. Vinha embrulhado em silêncio, cuidadosamente selado com a calma que só um homem traído tantas vezes consegue cultivar. Eu preparei cada detalhe com a mesma meticulosidade com que, no passado, preparei festas de aniversário para ele, cuidando para que nada faltasse, para que tudo fosse perfeito. A diferença é que agora a perfeição era amarga, calculada, fria. Naquela manhã, quando coloquei o pacote sobre a mesa do escritório, respirei fundo e senti que um ciclo estava prestes a se encerrar. Não era vingança no sentido mais simples. Era uma mensagem. Era como escrever com letras invisíveis. Vocês me excluíram, me apagaram, me descartaram. Pois bem, agora sentirão o peso desse silêncio que escolheram. O objeto que eu havia colocado dentro não era aleatório. Era um símbolo, uma lembrança cuidadosamente selecionada entre tantas guardadas na caixa de madeira da minha esposa. Algo que, ao ser visto, não poderia ser ignorado nem esquecido. Não custava dinheiro, custava memória. E memória, quando revelada no momento certo, vale mais do que qualquer cifra. Chamei um serviço de entrega privada. Não queria correios, não queria rastros fáceis. Pedi discrição absoluta. O motorista chegou no fim da tarde. Um homem jovem, sem curiosidade nos olhos, apenas interessado em fazer seu trabalho. Entreguei o pacote, olhei nos olhos dele e disse apenas: "Deixe na porta, toque a campainha e vá embora. Não espere resposta." Ele assentiu, sem fazer perguntas, e partiu. Enquanto ele dirigia pela cidade, rumo ao endereço do meu filho e da esposa recém-casada, eu fiquei na varanda de Malibu, observando o mar. A cada onda que batia, eu imaginava o som da campainha tocando, a porta se abrindo, os olhos curiosos da minha nora buscando entender o que havia sido deixado. Imaginava as mãos dela desfazendo o embrulho, esperando encontrar talvez uma chave, talvez uma carta de boas-vindas, talvez até uma concessão tardia. Mas o que encontrariam ali dentro não tinha nada de boas-vindas. Era, ao contrário, a lembrança de tudo o que haviam feito para me apagar. O telefone não tocou naquela noite. Nenhuma mensagem, nenhum retorno. Eu sabia que demoraria um pouco. O impacto não viria na forma de resposta imediata, mas no eco que ficaria depois. Eles precisavam do silêncio para assimilar. Precisavam encarar o presente sem a possibilidade de fingir que não entenderam. E isso para mim já era suficiente. No entanto, o que me surpreendeu foi a calma que senti ao me deitar naquela noite. Não havia ansiedade, não havia expectativa de revanche. Apenas uma serenidade gélida, como se eu tivesse cumprido uma promessa feita a mim mesmo. Não deixar que me reduzissem a um mero guardião de chaves. Pela primeira vez em semanas, adormeci sem replay de frases na mente, sem o peso da humilhação corroendo o peito. O mar seguia lá fora, imenso, indiferente, e eu dormi como alguém que finalmente tomou de volta o controle. Na manhã seguinte, quando acordei, havia uma única mensagem não lida no meu celular. Não era do meu filho. Era de um número desconhecido, curto, sem explicação. "Você conseguiu.
Ela não para de gritar. Li aquelas palavras 1, 2, 3 vezes, até que um sorriso cansado se desenhou no canto da boca. Eu não precisava de mais detalhes. O presente havia chegado. A porta havia se aberto. E no instante em que a esposa dele gritou, não foi apenas ela quem gritou. Foi a verdade inteira, engasgada, que encontrou voz. E eu, sentado na varanda da casa em Malibu, entendi que aquilo era só o começo. O silêncio tinha terminado. Agora era o tempo das consequências. O grito dela não foi apenas um som. Foi um rompimento, um estilhaço que atravessou paredes e que, mesmo à distância, chegou até mim como se a própria casa em Malibu tivesse me chamado para dizer que a mensagem tinha sido entregue. Não demorou para que a notícia me alcançasse. Eu não estava lá para ver, mas pessoas falam, vizinhos comentam, e o mundo moderno tem sempre alguém pronto para relatar um episódio de histeria inesperada. A esposa do seu filho gritou sem parar na porta de casa. Os vizinhos ouviram. Alguns até pensaram que fosse briga. Essas palavras me chegaram como confirmação, um testemunho de que o presente havia feito exatamente o que precisava fazer. Mostrar, sem precisar de explicação, que eles nunca tiveram posse do que julgavam garantido. O que havia dentro do pacote não era segredo para mim, mas era para eles. Eu sabia que, no instante em que ela levantasse a tampa e visse aquele conteúdo, não haveria risada, não haveria alívio, não haveria a sensação de vitória que esperavam ao imaginar uma chave cintilando dentro de um envelope. O que ela encontrou foi memória condensada, uma verdade tão cortante que nem precisou de palavras para ferir, porque era justamente isso que eles não contavam, que eu ainda tinha voz e que minha voz podia se manifestar mesmo sem som. Fiquei sabendo que ela caiu sentada no chão da varanda, com o rosto entre as mãos, incapaz de reagir além do grito. Meu filho, atônito, tentava compreender, mas não havia compreensão possível. Ele buscava a chave, buscava um gesto de permissão, e recebeu uma lembrança que o lembrava de algo muito mais incômodo, que a casa nunca seria deles por direito adquirido, porque a casa estava impregnada de alguém que eles haviam tentado apagar, de mim e da memória de minha esposa. Não importava quantas festas fizessem sem me convidar, quantas listas de convidados omitiriam meu nome. A verdade é que eles nunca conseguiriam arrancar a raiz que me ligava àquele lar. As mensagens começaram a chegar pouco depois, não diretamente do meu filho, mas de números desconhecidos, intermediários, tentativas de contato disfarçadas. O que significa isso? Por que você fez isso com eles? É verdade o que colocaram naquele pacote? Eu não respondia nenhuma, porque não havia explicação. Explicações são dadas quando ainda existe diálogo, e o que restava entre nós já não era diálogo. Era sentença. Eles haviam escolhido me calar, e agora tinham que provar do mesmo silêncio que me deram. Soube que a esposa dele não conseguiu dormir naquela noite, que chorava, que repetia para ele que não queria mais pisar na casa em Malibu, como se a lembrança que eu enviei tivesse transformado o sonho da lua de mel em um pesadelo. E de certa forma foi exatamente isso que aconteceu. Eles tentaram transformar minha casa em palco de celebração e eu devolvi como palco de verdade, porque às vezes a maior crueldade não é negar algo, é conceder exatamente o oposto do que esperavam. Eu não me alegrei com o sofrimento dela. Não havia prazer em ouvir sobre lágrimas, em saber de seu pânico. O que havia era a constatação firme de que cada escolha traz consequência. E a escolha deles foi apagar o pai, o sogro, o homem que sustentou cada alicerce de tudo o que tinham. Queriam a casa, mas sem a presença. Queriam a herança, mas sem o herdeiro vivo. Queriam o espaço, mas sem o peso da memória. E o que receberam foi justamente isso. Memória pura, crua, inescapável, colocada diante deles em forma de presente. Enquanto ela gritava e os vizinhos se perguntavam o que acontecia, eu sentei-me na varanda de Malibu com meu café forte e olhei para o mar. O horizonte estava limpo, e pela primeira vez em muito tempo, eu me senti em paz. Não porque tivesse vencido, mas porque havia mostrado que não seria apagado em silêncio. Eu já não era um guardião de chaves. Eu era o dono da história. E eles estavam apenas colhendo o que plantaram. Na manhã seguinte, finalmente meu filho me ligou.
não com o tom de exigência das outras vezes, mas com uma voz rouca, pesada, carregada de algo que soava muito parecido com desespero. Eu não atendi. Deixei o celular vibrar até o fim, e quando a tela apagou, me levantei devagar. Aquele grito não foi apenas da esposa dele, foi o início de uma ruptura que ele não poderia mais ignorar. O silêncio que eu carreguei por tanto tempo começava agora a se transformar em um eco impossível de calar. Depois do grito da esposa dele, que ecoou pela vizinhança como se fosse um lamento vindo de dentro da própria casa, algo mudou. O barulho cessou. Não havia mais ligações frenéticas, nem mensagens apressadas pedindo a chave. Pela primeira vez, meu filho ficou em silêncio. E foi nesse silêncio que eu percebi que ele, enfim, havia entendido. Eu não era mais um espectador passivo da vida que ele escolheu viver sem mim. Eu não era um cofre aberto de onde ele podia tirar conveniência quando quisesse. Eu era o homem que tinha dado tudo, e que agora tinha decidido dar apenas a verdade. Nua, fria e inegociável. Foram 2 dias inteiros em que meu celular permaneceu mudo. 2 dias em que eu continuei minhas rotinas tranquilas em Malibu, andando pela varanda, ouvindo o som do mar e folheando os álbuns antigos de fotografias que ainda guardavam o cheiro do tempo. Era quase irônico. Enquanto eles se contorciam em silêncio, tentando absorver o impacto do presente que deixei na porta, eu experimentava uma serenidade que há muito não sentia. Não porque o rancor tivesse desaparecido, mas porque a balança, enfim, havia se equilibrado. Na manhã do 3º dia, uma notificação finalmente rompeu a calma. Era uma mensagem. Não vinha cheia de exigências nem de ordens. Não era seca como as anteriores. Era longa, escrita com pausas, como se cada palavra tivesse custado a ele mais do que gostaria de admitir. Eu ali sentado na poltrona que minha esposa tanto amava, com a luz do sol atravessando as cortinas, deixando no ar um brilho suave que contrastava com o peso daquelas linhas. Pai, eu não sei por onde começar. Sei que errei, e sei que você deve me odiar agora. Nunca quis te machucar, mas acabei fazendo isso da pior maneira possível. O casamento foi uma confusão. E sim, decidimos não te convidar. Achamos que seria mais fácil. Eu achei que estava protegendo a mim mesmo, que era melhor seguir em frente sem peso. Mas agora percebo que só transformei tudo em um abismo. A casa em Malibu sempre foi um sonho para mim. Mas não percebi que para você era muito mais do que isso. Não sei como reparar. Só queria que você me ouvisse, pelo menos uma vez. Li aquelas palavras devagar. 1, 2, 3 vezes. Elas não tinham a arrogância das mensagens anteriores, mas também não carregavam arrependimento suficiente para curar nada. Havia ali a confissão de um erro, sim, mas não a entrega da verdade inteira. Ele falava em confusão, quando a verdade era que havia havido escolha. Falava em achar que seria mais fácil, quando na verdade tinha decidido que eu não era digno de estar presente. Ainda assim, aquela era a primeira vez que meu filho se dirigia a mim sem máscara, sem o verniz da certeza, sem a arrogância de quem acredita que tudo está sob controle. A tentação de responder veio como um reflexo. Parte de mim queria digitar algo curto, seco, definitivo. Outra parte queria despejar toda a dor acumulada, cada lembrança que me queimava por dentro. Mas eu não fiz nenhuma das duas coisas. Apenas deixei a mensagem ali, aberta, visível na tela do celular, como um retrato congelado do que restava entre nós. Uma confissão tardia, uma tentativa de reconciliação que já não encontrava eco. Nos dias que seguiram, outras mensagens vieram. Mais curtas, mais desesperadas. Pai, por favor, me liga. Eu não sei o que fazer agora. Ela não consegue dormir. E eu também não. Até que uma, enviada no meio da madrugada, me chamou a atenção de forma diferente. Eu só queria que você tivesse estado lá. Talvez tudo tivesse sido diferente. Essa última frase pesou. Não porque fosse verdadeira, mas porque era a primeira vez que ele admitia em palavras aquilo que sempre tentou esconder. Que o vazio no casamento, mesmo com tantos convidados, foi o espaço que eu deveria ter ocupado. Não fui convidado, mas minha ausência esteve presente em cada foto, em cada brinde, em cada momento. Era isso que ele finalmente reconhecia. Mas o silêncio continuou sendo minha resposta. Porque aprendi que, em algumas situações, falar é diminuir o peso da lição.
E eu já não queria discutir, já não queria justificar, já não queria ouvir desculpas que não trariam de volta o respeito que foi enterrado junto com minha esposa. O silêncio era minha sentença. E então veio a mensagem final daquela sequência, curta e crua, sem rodeios. Você venceu, mas perdeu um filho. Li, respirei fundo e guardei o celular na gaveta. Ele não entendia que eu não tinha perdido nada, porque o que era meu, ele mesmo já tinha descartado no dia em que decidiu que eu não merecia estar no altar do casamento dele. O grito da esposa tinha marcado o fim de uma ilusão. E o silêncio do meu filho, seguido pela sua mensagem de verdade, mostrava que a partir dali não haveria retorno. A ponte havia sido queimada por eles. Tudo o que restava era a poeira do que poderia ter sido, e o caminho que eu escolheria trilhar sozinho dali em diante. A cada manhã em que eu acordava em Malibu, abria as cortinas e via o mar batendo contra as pedras com uma força que nunca cessava, eu entendia melhor o peso do silêncio. O mesmo silêncio que eles confundiram com fraqueza foi o que me deu a clareza para tomar a decisão final. Não importava quantas mensagens viessem, quantas tentativas de reconciliação surgissem cheias de palavras vazias. O vínculo havia sido quebrado no instante em que meu filho olhou para mim e decidiu que eu não era digno de estar no dia mais importante da vida dele. Mas ainda assim acreditava que eu era digno de abrir a porta de Malibu para sua lua de mel. Esse paradoxo cruel não era um equívoco, era escolha. E escolhas têm consequências. A casa em Malibu, para eles, representava apenas luxo, descanso, a possibilidade de ostentar nas redes sociais a paisagem perfeita do Pacífico. Mas para mim, cada pedra daquela varanda tinha o peso de anos de esforço. Cada janela guardava a lembrança de minha esposa sentada com um livro no colo. Cada cômodo era um fragmento da vida que construímos juntos. Não havia dinheiro capaz de comprar o valor que aquilo tinha para mim. E foi por isso que eu entendi que não era apenas uma propriedade. Era um testamento vivo. Um testamento que eu ainda podia escolher para quem seria escrito. Na semana seguinte ao grito da esposa dele, caminhei até meu advogado em Los Angeles. Coloquei sobre a mesa não só a escritura da casa, mas também uma carta que eu mesmo havia redigido à mão, com caligrafia firme, sem rasuras. Nele eu deixava claro: Malibu não seria herança de filho ingrato. Malibu não seria prêmio de casamento de quem me excluiu de propósito. Malibu não seria moeda de troca para a reconciliação tardia. A casa em Malibu seria, a partir daquele momento, destinada a algo que refletisse de verdade o espírito com que foi construída. Um lugar de vida, de lembrança, de legado. Eu a transferi para uma fundação de apoio a veteranos idosos, homens como eu, que muitas vezes, depois de dar tudo à família, descobrem-se sozinhos no final. O advogado me olhou em silêncio, leu cada linha da carta e depois disse apenas: "Tem certeza?" Eu sorri e respondi: "Mais do que nunca." Porque não havia retorno. Ao assinar aquele documento, não senti dor. Senti libertação. Como se finalmente tivesse trancado uma porta não com chave, mas com dignidade. Naquele mesmo dia, de volta a Malibu, sentei na varanda com um café forte e o som do mar. O telefone vibrou mais uma vez. Era uma mensagem do meu filho. Curta, seca, quase infantil. "Você ainda está aí? Podemos conversar?" Eu não respondi. O que eu tinha para dizer já estava escrito, assinado, registrado em cartório. A casa já não era minha, e portanto já não era dele. Era de um legado maior, que jamais o incluiria. Soube dias depois que ele tentou me visitar. Bateu na porta, encontrou a casa vazia, as luzes apagadas, o eco de um lar que já não o reconhecia. Contaram-me que ele ficou parado por minutos, olhando o portão fechado, como se esperasse que de repente eu aparecesse para abrir. Não apareci. Porque não era mais a chave de Malibu que estava em jogo, era a chave da consciência dele. E essa só ele poderia forjar. Decidi então que minha vida não seria pautada pelo que perdi, mas pelo que escolhi proteger. Fiz uma mala pequena com roupas simples, alguns livros, e levei comigo apenas a fotografia de minha esposa sorrindo na varanda. Essa sim, era minha herança. O resto, deixei para trás sem remorso. Hoje, sentado em um apartamento menor, mas cercado de paz, escrevo estas palavras com a certeza de que a decisão foi a mais correta da minha vida.
Meu filho pode ter acreditado que eu perdi um filho, como disse em sua última mensagem. Mas a verdade é que ele já havia se perdido muito antes, no instante em que trocou amor por conveniência, respeito por exigência, memória por posse. Eu não perdi. Eu apenas soltei as amarras de alguém que já não era mais meu. E quanto à casa em Malibu, continua de pé, firme, olhando para o mar. Mas agora abriga algo muito maior do que a ingratidão de um herdeiro. Agora, cada parede ecoa histórias de homens que, como eu, foram descartados, mas encontraram ali um lugar para existir de novo. Ela não pertence a ele, nunca pertenceu. Ela pertence à memória da minha esposa. Pertence a mim e pertence a todos aqueles que aprenderam que dignidade não se herda, se conquista. No fim, não foi a esposa dele quem gritou por causa do presente que deixei. Foi o mundo, lembrando-lhes que a vida cobra. E eu, em silêncio, apenas sorri, porque compreendi que quando um pai é apagado, a resposta nunca vem em chaves. Vem em decisões. E minha decisão final foi simples. Malibu nunca será deles. Malibu será sempre minha vitória.